Olá pessoal do Café com Leitura e Você, vamos dar continuidade ao capítulo 3 do livro Extraordinário Agir de Deus. Do abismo da morte para a vida. Há alguns anos atrás, fomos fazer uma vigília na casa de duas irmãs que já estava marcado. Ela foi dirigida pelo pastor Paulo de Novaes e sua esposa Luísa. Aconteceu que durante o dia um rapaz foi consertar o telhado da casa delas, caiu e teve traumatismo craniano. Estava internado com morte encefálica e era questão de horas ele ser declarado como morto oficialmente. Elas avisaram seus parentes do ocorrido, já que o rapaz morava em outra cidade. Os parentes próximos já estavam a caminho de Curitiba, pensando no enterro e no traslado do corpo. Por coincidência, íamos fazer a vigília naquela noite e passamos uma peleja espiritual pedindo a Deus um milagre pela vida do rapaz, pois seu quadro era irreversível e a evidência do óbito não passaria daquela noite. Foi uma noite longa, de muito clamor. Tivemos lutas espirituais, demônios quiseram se manifestar, irmãos que tinham visão viram demônios de morte naquela casa. Críamos em um milagre e pedíamos por ele, pois aquelas mulheres eram servas do Senhor que o contrataram para realizar o serviço e não poderiam arcar com as despesas e os incômodos que recairiam sobre elas. Isso tinha sido um acidente e estava trazendo muitos transtornos e tristezas. Clamamos com fé e cremos no sobrenatural. Determinamos que aconteceria um milagre e realmente o sobrenatural aconteceu. Quando a família chegou ao hospital para providenciar o enterro, o encontrou sentado na cama, cantando e louvando ao Senhor. Ainda não sabíamos dos fatos, porque estávamos ainda em oração até o amanhecer. Ele teve algo sobrenatural, onde se viu sendo curado pelo Senhor. Ele contou que viu um vulto escuro o empurrando do telhado. O inimigo queria mesmo nos envergonhar, porque sabia que iríamos lá orar, passar a noite louvando e orando. O Senhor o trouxe do abismo da morte para a vida. Esse moço viu ser curado por Deus e ser cuidado pelos anjos numa visão, algo sobrenatural. A partir dali, ele se tornou um servo disposto a servir a Deus. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Doroti Aparecida, Curitiba. No colo de Jesus. Estava num momento muito difícil da minha vida, momentos de tribulações, morando em outra cidade com meus filhos pequenos, pois meu marido estava morando com seus pais. Passava por necessidades financeiras. Estava com 3 aluguéis atrasados da casa e da loja que tinha e que não ia bem. Com a alma angustiada, nem conseguia mais orar e até pensava em suicídio. Um dia liguei o som bem alto numa música gospel para os vizinhos não ouvirem meu choro e clamor. Eu gritava com Deus: Deus, Deus, olha para mim, eu estou aqui. O Senhor pode sentir a minha dor? Pode ver a situação em que eu me encontro? Eu não acho saída. Então pensei que não poderia falar assim com Deus, que seria falta de respeito. Me ajoelhei com a cabeça deitada na cama. Não conseguia orar, só chorava muito. Foi que aí olhei para o chão e vi um gramado verde. Não tinha piso, somente um gramado bonito que se estendia ao longe. Aí vi uma vestimenta branca de uma pessoa que ia até os pés, embora não visse os pés. Me vi com a cabeça deitada sobre os joelhos de Jesus, sobre suas vestes de tecido fino, como se fosse seda, muito alvo. Eu estava em seu colo, sendo consolada por ele. Senti de repente meu cabelo ser acariciado. Senti seu toque físico literalmente e não senti medo algum, somente uma paz. Levantei a cabeça para ver o seu rosto, mas o que vi foi uma luz muito forte, como se de um sol, e a imagem foi subindo até desaparecer. Foi quando compreendi que ele estava comigo, que ele me ouvia e me compreendia, e quis mostrar-me que que eu não conseguia ver. Me abriu os olhos espirituais para que pudesse enxergar a sua presença e o seu consolo. Ele se apresentou a mim como um pai que afaga um filho quando chora e precisa de consolo. Fui acariciada como filha.
Creia que Ele está com você em todos os momentos e nos tempos de angústia, não lhe abandona. Continua ali, confortando até o carregando no colo. Na sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 57:1. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Salmo 17:8. Marise, Itapuá. O encontro dos irmãos gêmeos Ademir e Almir. A história a seguir é de uma pessoa do círculo familiar do meu cunhado, mais precisamente do esposo da minha irmã, da irmã dele. Não é uma história de milagre, de cura, mas do agir de Deus sobre uma pessoa em unir dois irmãos gêmeos que estavam separados há mais de 21 anos. Porque Deus tem prazer em satisfazer os desejos do coração de quem ama. É uma história muito bonita que só foi possível pelo agir de Deus, que vai ser contada pelo Ademir. Ademir e Almir. Irene tinha 3 filhos quando teve gêmeos, na cidade de João Pessoa. A avó, Idalina, pegou um dos bebês para criar, aos 6 dias de nascido. Após 2 anos, mudaram-se para Paraná, para Santa Isabel do Ivaí, viajando num ônibus pau de arara. A viagem durou 6 dias e 6 noites. Ademir lembra de ter visto seu pai correndo atrás do ônibus pela última vez. Alguns anos depois, mudaram-se para Londrina, na casa do tio. Com 8 anos, Ademir começou a trabalhar no aeroporto na limpeza de peças de aviões. Sim, naquela época crianças podiam trabalhar. 13 anos depois, a avó Idalina falece e ele foi morar na casa da tia Maria. Com 18 anos, foi servir o exército em Curitiba. Lá ele recebeu a honra ao mérito, mas voltou a Londrina ao seu antigo trabalho no serviço de aviação como auxiliar mecânico de aviões. Começou a namorar Inês, moça de sua igreja, onde se conheciam desde a infância. Inês percebeu que ele era muito triste e desejava muito encontrar sua mãe e irmãos, principalmente seu irmão mais gêmeo. Incentivado pela namorada, hoje sua esposa, foi em busca do que procurava. Pegou uma carona com um conhecido e foi até Ourinhos, em São Paulo. Chegando lá, lembrou-se de uma cidadezinha que sua avó falava e resolveu ir para lá. Na rodoviária, conversou com um passageiro e tomaram café juntos. Ao chegar um ônibus de Ourinhos na rodoviária, desceu um homem chamado Joãozinho. E esse, ao vê-lo, o confundiu com seu irmão gêmeo Almir. E ainda, ele era o chefe do seu irmão. Conversaram, a história foi contada e esse senhor conhecia toda a sua família. O Almir trabalhava num posto de saúde e eles foram lá para o encontro. Chegando ao local, todos se admiraram com a semelhança dos irmãos gêmeos idênticos e correram chamar o Almir. Ele também procurava pelo seu irmão e no dia seguinte iria até Londrina para procurá-lo. Vejam só que se o encontro não fosse naquele dia, eles poderiam se desencontrar. Mas Deus é um Deus de detalhes e agiu de forma que eles se encontrassem de uma forma surpreendente no tempo certo. Esse encontro foi muito emocionante. Os irmãos se abraçaram, choraram. Foi no dia 22/3/1972, às 16 horas, em Ourinhos, após 21 anos de separação. Depois de muita conversa, foram ao encontro da mãe e dos outros irmãos. Imaginem a emoção da mãe em encontrar seu filho, que ficou longe por 21 anos. Tempo esse de pura ausência. Ausência da primeira infância, da adolescência. E agora, depois de homem feito, seu filho reaparece. Houve festa com a mãe e seus irmãos, comovidos e felizes por este encontro. Tem mais uma coincidência. Essa história estava prestes a ser desvendada. Havia uma pessoa em comum no relacionamento deles. Rubens, um irmão da igreja do Ademir, era maquinista de trem e o seu chefe era o Arlindo, irmão mais velho do Ademir. Deus, além de cuidar dos detalhes, de realizar prodígios e milagres, age com sua misericórdia e amor para unir famílias separadas, juntar mãe ao filho, irmãos e principalmente em unir 2 irmãos gêmeos idênticos que desejavam se encontrar.
Hoje, Ademir e Almir, como é comum entre gêmeos, são inseparáveis um do outro. Que história bonita! Deus no controle o tempo todo, no direcionamento, pondo pessoas certas no momento certo. Esse é o nosso Deus de amor. Assim é o extraordinário agir de Deus. Experiência de quase morte. EQM. Ouço muitos relatos na televisão e no YouTube sobre experiência de quase morte. Pessoas que morreram e foram levadas ao céu, ao inferno ou em outro lugar. Após uma experiência dessas, as pessoas ficam muito impactadas. Muitas mudam de vida, outras levam como testemunho para edificação, outras recebem mensagens especiais. Ouvi um testemunho de uma professora que hoje é pastora, de uma experiência incrível que teve de EQM. Ela vinha sofrendo com fortes dores de cabeça, mas não era constatado nos exames. Um dia, com muita dor de cabeça, ela caiu, se apoiou num móvel. Caindo, se apoiou no móvel. As crianças acharam que ela estava brincando, mexeram nela e perceberam que não tinha sentidos. Ela se via fora do corpo, via a cena das crianças chorando, gritando pela mãe. Viu que as crianças chamaram a ajuda dos vizinhos e a visualização dela era extracorpórea. Via logo depois, a uma distância do alto, visualizava a casa de cima e as pessoas entrando na casa. Sentiu ser puxada para o alto com uma força invisível, bem rápido, e ela agora sentia muita paz enquanto passava pelo espaço sideral. Chegou a um portal onde tinha a guarda de 2 anjos. Dentro daquele lugar havia muita luz, vozes de pessoas, gritos de alegria de crianças brincando. Ela ansiava para entrar naquele lugar. Um dos anjos recebeu uma ordem e disse que ela precisava voltar, porque as vozes lá da terra clamavam por sua volta. Imediatamente ela ouviu os filhos chamando por ela, e ela passou a querer voltar, porque os filhos precisavam dela. Começou a descer muito rapidamente, como se caísse em queda livre. Quando acordou, estava na UTI com uma melhora milagrosa. Teve alta e voltou para casa. Detalhe, nunca mais se sentiu mal. Não sentiu mais as dores de cabeça. Ela fora curada. Lembro-me de um testemunho de uma irmã da igreja, uma senhora muito querida, uma grande serva de Deus. Ela esteve doente no hospital e teve uma parada cardíaca. Ela se viu fora do corpo. Via os médicos tentando trazê-la de volta à vida com as massagens cardíacas e choques. Ao seu lado estavam 2 anjos e observavam a cena também. Num dado instante, eles disseram que ela precisava voltar, porque ainda não era a sua hora. Imediatamente ela foi trazida à vida. Ficou internada no quarto mais alguns dias e ali ela pôde falar de Deus e testemunhar do fato sobrenatural que tinha lhe ocorrido. Deus permitiu que ela vivesse mais alguns meses, até que a levou. Deus de mistérios e propósitos. Agora vou relatar um depoimento do pastor Erickson, a experiência de EQM. Pastor Erickson é um capelão hospitalar de Curitiba. Ele forma equipes de voluntários em várias igrejas para irem aos hospitais, levando canção, amor, esperança, cura e salvação. Ele é um trabalhador incansável na obra do Senhor. E minhas filhas tiveram a oportunidade de participar de sua equipe aos sábados à tarde. Enquanto uns ficavam no corredor do hospital cantando, outros entravam nas enfermarias e até na UTI quando era permitido. O pastor tocava saxofone nos corredores. Muitas vezes se fantasiava para alegrar as crianças na ala infantil. Por 2 vezes fiz essa visita com a equipe, mas me emocionava muito. Então, achei que não seria bom uma pessoa tão emotiva para essa missão. Tem que ser uma pessoa forte, que segure bem as suas emoções. Uma vez o ouvi dizer no púlpito de nossa igreja que os hospitais são campos férteis, a seara já está pronta. E antes que as vidas sejam ceifadas, devemos clamar por cura e salvação, convidando-as à oração de entrega, convidando-os a aceitarem Jesus como Salvador.
Ele ainda contou que numa semana orava com um paciente e ele aceitava Jesus, e na outra semana o mesmo já não estava mais lá. Então ele pensava se a alta do paciente tinha sido para casa ou para o céu. Ele nos dá esse depoimento em que o Senhor o levou ao céu e que lá encontrou muitas pessoas que foram pacientes vindo abraçá-lo e agradecê-lo. Pessoas a quem levou a salvação ao falar de Jesus. Porém, ele não ficou lá, porque as orações feitas por nós, e eu fui uma delas que orei por sua vida, pedíamos que ele fosse curado, que recebesse um milagre, pois só um milagre poderia torná-lo à vida, para continuar sua missão, que é de levar as pessoas ao céu pela salvação em Jesus Cristo. Com isso, podemos compreender o poder das orações. Sabemos que Deus é soberano, é dono da nossa vida. A morte e a vida estão em suas mãos. Se Ele quiser nos recolher, nós seremos recolhidos. Porém, Deus é misericordioso e pode atender aos pedidos de oração sobre uma vida. Eram dezenas e centenas de pessoas orando pelo pastor, e isso fez com que ele fosse permitido voltar para continuar a sua missão. Fui ao céu e voltei. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Maio de 2022. Vida normal com a minha família, trabalhando nos hospitais. Uma manhã me senti muito mal. Dio e Dani me levaram amparado para o Hospital Nossa Senhora das Graças. Fui internado às pressas com perda de 95% da capacidade respiratória. Era gravíssimo, mas não tinha vaga na UTI. Nesse momento achei que morreria. Então, entreguei-me a Deus e agradeci pela minha família, pela minha vida e família. Para surpresa minha, a vaga da UTI surgiu. Apaguei, fui entubado, passei pelo vale da morte, da sombra da morte. Em seguida, fui para o portão do céu. Se é em sonho ou em visão, eu não sei. Acompanhado por um anjo. Vi centenas de pessoas que estavam muito felizes cantando hinos. Entrando nos portões do céu, fui abraçado por inúmeras pessoas que um pouco antes de morrer tive a oportunidade de convidar a entregar a vida a Jesus no hospital. Elas me abraçaram, me agradeceram e foram comigo andando e cantando, entrando no céu. Sempre gostei de aromas de essências e perfumes, e lá senti um perfume muito bom. E perguntei de onde era aquele aroma. O anjo me respondeu que era o perfume de Jesus, que exalava naquele lugar. Para minha surpresa, o anjo me tocou e me disse que eu não iria entrar naquela hora, porque tinha muita gente orando por mim para continuar a minha missão de capelão hospitalar e de levar mais pessoas para o céu, como aconteceu com aquelas pessoas que lá estavam e me receberam. Voltei para ajudar as pessoas e levá-las a Jesus. Recebi um abraço do anjo e acordei vivo na UTI. Havia passado 10 dias ali em coma. Hoje eu quero voltar para lá, mas não sem antes cumprir minha missão aqui. Deus tem o melhor para você aqui e lá no céu. Fique com Jesus, entregue a vida a Ele, permaneça com Ele, entregue a sua vida em suas mãos. Abraço do capelão Erickson.